Olá pessoal, sou a professora Elaine de Arte e hoje nós estamos fazendo revisão para o Enem. Hoje nós vamos falar de pós-modernismo, ok? Então, o que é pós-modernismo? Pós-modernismo é o que ocorreu na arte após a Semana de 1922, ok? Então, a Semana de 1922 veio para quebrar os padrões estéticos, né, os padrões acadêmicos, tornar uma arte mais abrasileirada, né, com a valorização dessas raízes culturais, valorização da miscigenação, da figura, né, do brasileiro na época, a representação de vários tempos. Então, dentro desse ambiente de transformações, de mudanças, é que nós falamos do pós-modernismo. E o principal artista aqui, o que a gente fala, é o Cândido Portinari. Professora, por que o Portinari ele é tão importante? O Portinari ele é importante porque ele recebeu vários painéis de encomenda, né? Então ele pintou muito por encomendas de governantes, inclusive o painel Guerra e Paz, né, que foi uma encomenda da ONU, é considerado uma das obras-primas do Portinari. E o Portinari ele tem uma infância no interior de São Paulo, onde ele morava numa fazenda de café. Então, ele via muitos imigrantes chegando para essa fazenda de café. E ele automaticamente se influenciou por esse povo simples, humilde, né, com o pé no chão. E uma das características do Portinari é justamente os corpos volumosos e os pés grandes, tá? Então a gente olha para uma obra, tem um pezão lá, tá representando um trabalhador com um saco de café nas costas, uma enxada na mão, uma lavoura de café, é do Portinari. E ele justamente defende isso, que quando ele olhava para aqueles trabalhadores, o que mais chamava atenção nele eram os pés sofridos, os pés calejados, rachados, machucados, em contato com a terra, em contato com o ganha-pão, tá? Então, a principal característica dele é justamente essa, é a influência desses trabalhadores na obra dele. Lógico que aqui nós estamos falando já de uma representatividade brasileira. Nós olhamos para os personagens, nós conseguimos identificar traços da miscigenação brasileira. Por quê? Porque a Semana de 22 veio justamente nessa busca, né, de representar o quê? O Brasil, deixar a arte europeia, né, para trás, conhecer as novas formas estéticas de representação, mas deixar aquela arte acadêmica para trás e em busca do futuro, ok? O outro artista que nós falamos, importante, que é um artista pernambucano, é o Cícero Dias. O Cícero Dias ele é confundido até com um pintor naif. O que é um pintor naif? Um pintor autodidata. Porque o Cícero Dias ele estudou em Academia de Belas Artes, mas ele abandonou a academia e ele foi em busca de uma representação pessoal, tá? O que quer dizer isso? Ele queria criar a sua nova estética e a sua nova forma de representar as pessoas. Em algumas obras do Cícero Dias, a gente consegue até identificar um pouco a característica cubista, onde ele faz essa representação de ângulos diferentes. Então, ele vai representar uma mulher, por exemplo, e daí ele faz aquele nariz de lado na representação do desenho dele, tá? Então, o olho de frente e o nariz de lado. Então, ele faz essa busca pela representação pessoal e ele representa também elementos, partes do Brasil, né? Pessoas, festas, costumes. Então, ele volta para si mesmo na busca do conhecimento, ok? Outro artista que a gente fala é o Bruno George,
que é muito conhecido. Por quê? Porque a maioria das esculturas da cidade de Brasília foi ele que fez, tá? Então, quando eles lançam o plano lá, o Niemeyer, o Lúcio Costa, lançam o plano, né, piloto da cidade de Brasília, com as construções arquitetônicas, o Bruno Jorge ele entra justamente dentro desse plano para criar as esculturas na cidade de Brasília. Então, nós temos os candangos, né, aquela escultura famosa de Brasília, onde parecem duas pessoas, né, de mãos dadas, que inclusive é um símbolo da cidade de Brasília. Então, quando você visita a cidade de Brasília, tem até lembrancinhas com essa representação do Bruno Jorge. O Bruno Jorge ele faz uma simplificação extrema dos personagens a serem representados. Então, ele sugere o contorno do corpo, foge da proporção exata do corpo e foge dos padrões da representatividade acadêmica, ok? Depois, outro artista que nós falamos é Alfred Volpi, tá? O Volpi, ele não é brasileiro, ele é italiano. E uma característica do Volpi são as bandeirinhas, que tinham muito em festas populares no Brasil. Então, existem obras do Volpi, por exemplo, que ele só representa o quê? Bandeiras, tá? A obra toda ela é composta de bandeiras. Então aqui entra a característica o que? Abstracionista. Então assim, ele usa as formas geométricas, mas não é um tema abstrato, porque a gente está conseguindo identificar aquilo que ele está representando. Outro artista é o Aldemir Martins. O Aldemir Martins, ele faz uma simplificação de formas, uma simplificação de elementos, e ele trabalha com temas específicos. Então, ele tem uma série que ele representa, tipo, só gatos. Tá? Outra série, ele representa pessoas, outra série, ele representa animais. Então, ele também, quando se olha para a obra do Aldemir Martins, a gente imagina que ele é um artista popular, pela maneira simplificada dele fazer a representação. Então, ele vai fazer um gato, ele faz uma forma geométrica, onde ele desce aqui, faz as patinhas do gato, né? Desce, faz o narizinho do gato, aí ele faz o olhinho e faz as orelhinhas. Então, é uma forma bem simplificada de representação. E ele é caracterizado justamente por essas séries dele de representar os animais com formas geométricas. Aí nós falamos do Guild. Okay. O Guild, a característica dele é o quê? Gravuras. Ele é um artista gravurista. Professor, o que é a gravura? Gravura, a mais conhecida é a xilogravura, até porque da literatura de cordel, né? Mas a gravura ela pode ser feita tanto em metal quanto em pedra. Então a gravura, eu pego uma matriz, ela pode ser de madeira, ou ela pode ser de metal, ou ela pode ser de pedra. Quando ela é de madeira, nós utilizamos as goifas, que são instrumentos que seriam como se fossem várias faquinhas com a pontinha em formatos diferentes. E nós esculpimos nessa madeira, transformando ela como se fosse um carimbo, colocando ali um desenho. Essa madeira ela é entintada, passa tinta nela e ela vai numa prensa para carimbar o papel. Então é uma forma do artista fazer o quê também? Várias séries. Eu posso criar uma obra, minha obra é matriz, e eu faço a reprodução em várias séries. Eu posso ter um número maior, né, de obras a partir daquela matriz. Quando ela é feita na pedra, é utilizada a técnica de repulsão, ou seja, com um giz gorduroso. Então, eu vou escrever com um giz gorduroso, quando eu passar a tinta base d'água, onde está a gordura do giz não vai pegar a água, vai repelir, e eu vou conseguir fazer a impressão dessa forma. E quando é feita no metal, eu utilizo o ácido. Então, o ácido ele vai corroer a placa de metal, criando esses sulcos, que eu criaria com a goifa, e daí vai criar a matriz também para eu poder carimbar. O Guild, além dele fazer gravuras, ele tem uma característica expressionista. Professor, o que é expressionista? Lembra que o movimento expressionista, ele vem para trazer
os sentimentos, ele trabalha muito mais os sentimentos humanos do que aquilo que está sendo representado. Então, a busca do artista expressionista é o quê? Trabalhar esses sentimentos humanos, mais negativos do que positivos. Como assim mais negativos? São mais angústia, dor, sofrimento, agonia. Vamos lembrar aqui que uma das principais obras expressionistas é O Grito, né, do Munch. Então, aquela obra que ele está com a mão no rosto e gritando como se fosse um momento de desespero, de dor. Então, o Guild, ele é influenciado pelo movimento expressionista para criar suas obras, ok? E o último artista é o Ismael Neri. O Ismael Neri, ele também é influenciado pelo expressionismo. Nós vemos na representação do rosto dos personagens dele essa busca por representar esse momento sombrio, pela condição até de vida dele, né? Que ele tinha vários problemas de saúde, inclusive ele foi acometido da tuberculose. Então, essa sensação de morte, de que ele iria morrer um dia, isso atormenta ele. Junto com o expressionismo, ele também é influenciado pelo surrealismo. Surrealismo, aquela vanguarda artística que resgata o inconsciente humano, né? O Freud vai lá e descobre que nós temos o inconsciente, que é o mundo dos sonhos. Então, a partir da psicologia, a gente começa a conhecer o nosso inconsciente, a partir da psicanálise. Então, isso influencia diretamente o artista a criar justamente esse mundo dos sonhos. E o Ismael Neri, ele é influenciado por esse surrealismo. Ok? Então, os artistas pós-modernistas, eles continuaram sendo influenciados pelo modernismo brasileiro. Por quê? Porque o modernismo brasileiro justamente pregava esse resgate, né, das vanguardas artísticas dentro de representatividade, dentro de temas brasileiros. Então, ele continua com essa mesma pegada modernista, tá? Mesma pegada da Semana de 22. Então, nós temos o Portinari. Aos 11 anos, ele faz um desenho do Carlos Gomes. O Carlos Gomes é um dos principais compositores brasileiros, inclusive que compôs, né, o Guarani, que foi uma música clássica, assim, muito conhecida e caracterizada por uma composição harmônica. Então, ele faz esse retrato do Carlos Gomes aos 11 anos de idade. Então, ele desenhava muito bem, inclusive o Portinari, ele foi para fora do país, ele estudou, né, em galerias de arte, em academias de arte, e depois ele retornou ao Brasil. Então, ele tinha um conhecimento artístico bem aprimorado. Despejados, então, como a professora falou, ele, além dessas pessoas, desses imigrantes, além dos trabalhadores de café, ele também era influenciado pelos retirantes, pelos imigrantes nordestinos. Então, ele faz essa representação expressionista dentro da sua obra. Aqui o Mestiço, tá? Então, nós olhamos a miscigenação brasileira representada aqui nessa obra. As folhas de bananeira, que inclusive é um dos itens da fase Pau-Brasil, da Tarsila do Amaral, onde ela faz a representação, né, da natureza ligado às raízes brasileiras. Aqui o lavrador de café. Lembra que a professora falou da característica do pé grande, que era o que mais chamava a atenção, e a mão também é grande, por quê? Porque é através do trabalho braçal que ele tira sustento, né, para sua família. Então, ele representa a lavoura de café e o mestiço com os pés descalços. Essa é uma característica super importante do Portinari. Aqui, essa obra Café, ele recebe uma menção honrosa nos Estados Unidos pela criação dessa obra aqui, né? Ele começa a ficar famoso internacionalmente, através da criação dessa obra, onde ele coloca as fases, né, dessa lavoura de café. Aí ele cria 3 painéis para a Feira Mundial de Nova York,
Jangadas do Nordeste, Cena Gaúcha e Festa de São João. Então, ele representa cenários de diferentes partes do Brasil, de diferentes estados. Então, ele traz essa representação cultural do Brasil para dentro da sua obra. Lembrando que aqui nós não estamos falando mais de proporção, de degradê, de esfumato, nós não estamos falando mais disso. Isso faz parte da arte acadêmica. Agora, o modernismo é o artista recriar essa realidade. Os Retirantes, uma das obras expressionistas mais conhecidas do Portinari, justamente por retratar, né, a família de retirantes que sai do Nordeste em busca de uma vida melhor. Então ele faz a representação dessas aves negras ao fundo, que traz esse clima sombrio. O neném no colo da mulher, ele até lembra, né, parte da costela, do esqueleto dela, as crianças todas com os músculos aparentes. Então aqui a gente não tem dúvida nenhuma dessa forte característica expressionista de representar a fome, a miséria, a dor e o sofrimento. Aqui, Enterro da Menina Morta, também com a mesma temática dos retirantes, né? Uma família aqui de nordestinos enterrando a criança que morreu de desnutrição. A gente vê as barriguinhas maiores e os músculos aparentes como sinal de desnutrição. Aí ele fez a Igreja da Pampulha, né, da Igreja de São Francisco, que fica na Pampulha, que é chamada de Via Sacra ou Via Crucis, onde faz todo o formato, a maneira dele representar, toda desfragmentada. Então aqui a gente consegue reconhecer elementos também do cubismo, que faz essa desfragmentação dos elementos para sua representação. Tá? O interior da igreja de São Francisco, na Pampulha, e ela é uma igreja projetada pelo Niemeyer que foge completamente dos padrões clássicos de representação do quê? De uma igreja. Então nós olhamos aqui, se nós não soubéssemos que isso aqui é uma igreja, nós não falaríamos, lá tem uma igreja, não é aquela igreja tradicional, que tem as torres, que tem a nave, né, que tem o verticalismo, nada disso, ela foge completamente dos padrões. Então esse modernismo também influencia o quê? Na arquitetura. Ele vai influenciar o Niemeyer, que é considerado um dos maiores arquitetos, né, de todos os tempos, homenageado fora do Brasil e dentro do Brasil, um arquiteto que é modelo, né, para outros que vieram após ele e é modelo até hoje. Ele é influenciado justamente por esse desprendimento do que já tinha sido feito. Agora é você que vai criar a sua própria maneira de fazer arte. Aí aqui o painel Guerra e Paz, né, da ONU, onde faz muita sobreposição de elementos, desfragmentação, manchas de cores, a influência das vanguardas artísticas aqui dentro desse painel. É considerado uma das obras-primas do Portinari, ok? Aí o Cícero Dias, como a professora falou, quando a gente olha para a obra dele, nós achamos que ele é um artista popular, que ele é um artista autodidata. Nós não podemos falar que ele é autodidata, igual a professora falou, porque ele estudou na Academia Nacional de Belas Artes, só que ele abandonou e buscou um estilo pessoal. Então, a partir do momento que ele busca um estilo pessoal, ele cria uma nova maneira de fazer arte, ele cria um novo conceito de fazer arte segundo aquelas vivências que ele tem. Então aqui ele representa aquela vida cotidiana do interior, ele representa o carro de boi, né? Até traz um pouco dessa vida das festas, das brincadeiras infantis, das pessoas, é um vilarejo. Então ele não tem a obrigatoriedade de representar aqui, tipo, em perspectiva, trabalhando uma rua real, nada disso. Ele cria a cena, né, segundo o conhecimento interior. Novamente aqui a gente vê a valorização de uma paisagem nacional, né? A representação dos coqueiros. Aqui ainda a gente consegue perceber uma muito leve perspectiva, porque ele diminui os elementos, então a gente tem essa noção de profundidade aqui, mas ele cria essas manchas grandes de cores, tal, e trabalha também bastante com o vermelho e o rosa. Cena rural, novamente, elementos do cotidiano. Então, aquela vida, o transporte, né? Aqui ele não está trabalhando a industrialização, capitalismo, nada. Ele está trazendo elementos culturais brasileiros para dentro da sua obra. O Casal e o Bote.
Lembra que a professora falou, ele cria essa nova estética, esse novo conceito, onde o nariz ele é representado tanto de lado e o rosto de frente. Então aqui nós percebemos, por exemplo, a influência do cubismo e do fauvismo. Tá? Aqui nós já vemos influência do cubismo, desfragmentação dos objetos e desfragmentação dos elementos para representação. E também o fauvismo, manchas de cores, cores puras. Abstracionismo, também cubismo, tá? Cubismo, fauvismo, simplificação de formas, simplificação, maneiras de representar o corpo, não segue as regras, proporções, degradê. É uma das obras do Cícero que é mais reproduzida, justamente pela facilidade. Quando o artista ele trabalha essa simplificação de formas, a gente tem uma facilidade de releitura, né? Então nós podemos fazer a releitura dessa obra de diferentes maneiras. O Bruno Giorgi, Monumento à Juventude, então ele faz esse trabalho de volume dos corpos. Aqui ainda ele trabalha a figuração, né? Nós conseguimos reconhecer que são dois corpos humanos. Aqui os candangos, que está na Praça dos Três Poderes. Aqui que a professora falou, né, que ele cria uma nova forma. Nós sabemos que é um corpo humano, mas foge totalmente da proporção e das regras do corpo humano de representação. Esse aqui é meio que um símbolo da cidade de Brasília, onde tem lembranças tal, que trazem as miniaturas em camisetas dos candangos do Bruno Giorgi. E aqui a obra Meteoro, é quando ele muda radicalmente a sua forma de representação. Então, por enquanto, aqui nós estávamos reconhecendo, aqui existe um arredondamento das formas, aqui uma distorção das formas e aqui muda completamente. Além de produzir no mármore, ele geometriza. Então, aqui a gente está falando já a influência do abstracionismo. Okay? Essa é a obra Meteoro. O Alfredo Volpi trabalha com essa temática das bandeirinhas, festas populares, então a gente consegue até reconhecer ao fundo casarões, né, de regiões mais tipo como Pernambuco, tá, onde tem esses casarões, Salvador, que são mais regionais. Então a principal característica dele é justamente a representação dos mastros, ó, que são os mastros, e das bandeirinhas. O Aldemir Martins, com a série dele de animais e de pessoas, então simplificação de formas e o uso das cores praticamente puras, grandes manchas de cores, tudo muito colorido, tá? E o Guilde, que a professora falou que ele é gravurista, então isso é uma gravura, que ele recebe influência do expressionismo, tá? Aqui nós conseguimos perceber mais diretamente a influência do expressionismo. A gente não tem dúvida aqui, né, do momento de solidão, de dor, de angústia ser representada. Então o artista faz os sulcos na madeira, né? Então é onde fica marcada essa parte branca, e a parte escura, a parte preta, é onde a matriz recebe a tinta. E a gravura, ela não precisa ser necessariamente só de uma cor, então só passar uma cor de tinta e estampar. O artista ele pode trabalhar com várias tonalidades de cores, tá? Cores diferentes. Aqui nós vemos que esses sulcos são feitos justamente para marcar a expressão do rosto. A gente fala que ele traz essa carga expressionista para dentro das suas gravuras. E o Ismael Neri, que além, né, dessa fuga da representação real, ele tem influência aqui surrealista, ele tem influência cubista e ele tem influência fauvista. Nessa obra aqui, Namorados, então a gente percebe que o casal de namorados não estão representados com as cores reais, ele foge desses padrões e ele deixa meio subjetivo essa representação cubista, que é representar o rosto, os elementos de vários ângulos diferentes. Ok? Aqui é a mesma coisa. Então ele aproveita como se fosse um rosto de frente e um rosto de lado ao mesmo tempo, tá? E uma carga expressionista bem grande, de angústia, até o próprio uso das cores, né? Que são cores mais sóbrias, não são cores vivas, alegres. E essa última obra aqui,
que dizem que ele criou justamente para representar o momento da morte dele. Como a professora falou, ele estava cometido da tuberculose, então ele achava que ele iria morrer a qualquer momento. Então ele é um artista genuinamente expressionista. Ok, pessoal? Então hoje nós falamos sobre o pós-modernismo, nós falamos sobre os artistas e suas características após a Semana de Arte Moderna. Ok? Até a próxima!